Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa segunda aula de estrutura e formação de palavras. Agora vamos falar de formação, questões muito comuns nos concursos, né? Tanto na identificação simplesmente do processo de derivação ou de composição, pode ser só isso, certo? Te dão as palavras lá e te perguntam se é derivação ou é composição, ou que tipo de derivação, que tipo de composição. Certo, queridos? Facinho, não é difícil não. Claro que exige estudo por parte de vocês, exercícios, entender, até porque isso aqui dá para entender pela lógica, fica bem fácil, né? Se entender pela relação de significado aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu identifico então a diferença entre uma derivação e uma composição? Simples. Derivação, olha lá, apenas um radical, certo? Composição, dois radicais ou mais, certo? Então, dois radicais ou mais, aqui apenas um, beleza? Então, coloquei para vocês aqui o radicalzinho, o feliz, né? Então, a palavra primeiro, dentro da derivação, existem então os processos de formação por meio de um prefixo, naqueles elementos que falamos na aula anterior, né? Os afixos, o que vai antes, um prefixo que vai depois sufixo. Então, é óbvio que uma derivação prefixal recebe o quê? Claro, muito bem, um prefixo, né? Então aqui, por exemplo, se eu colocar o prefixo in, eu tenho a formação de infeliz. Mantemos aqui a relação da essência do significado, né? Do adjetivo. Toda ela é radical, não se esqueçam disso, né? Olha que ela termina em consoante, é uma oxítona, todos esses elementos aí, tá? Todas essas relações para identificar que toda ela é radical, tá? Se o prefixal recebe um prefixo, o sufixal recebe um sufixo. Olha lá, coloca o mente. Então, infeliz ou felizmente, nós temos aqui derivação prefixal, sufixal. Prefixal e sufixal. É claro que aqui ambos os elementos, ambos os afixos vão estar presentes. Olha lá, in e mente. Então, eu vou ter infelizmente, os dois elementos ali, certinho? Agora veja que eu coloquei uma outra palavrinha aqui. Essa aqui não é uma oxítona, ela é uma proparoxítona. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer uma derivação aqui, por exemplo, pálido, empalidecer. Olha lá, aí perde aqui o vogal temática e entra o sufixo ec, tá? Então eu tenho a mesma relação da de cima, prefixal e sufixal, certo? Tá sabendo, muito bem. Há uma diferença aqui, certo? Há uma diferença. Cuidado com isso aqui, esse tipo de derivação é cobrado aí, né? É cobrado, você tem que saber qual é a derivação, qual é o tipo de derivação, né, que aparece aqui. Vai ser cobrado essa distinção. Então vamos lá. Qual é a diferença entre empalidecer e infelizmente? Dá uma olhadinha aqui, ó. Voltemos para o radical. Feliz. Com essa partezinha, infeliz, existe. Com aquela parte, existe. Então eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro palavras, mantendo aqui a essência do radical, certinho? Aqui, vamos retornar com o O ali, né? Então, existe isso? Existe. Existe, agora tirando. Existe isso? Aí sem acento, né? Óbvio. E aí, existe palidecer? Não. Colocar o ozinho aqui. Empálido? Não. Não. Então, eu vou perceber o quê? Ou eu tenho vou deixar aqui, ó, ou eu tenho isso, ó, ou eu tenho isso, certo?
ou eu tenho a palavra primitiva, ou eu tenho, então, a palavra derivada com os dois afixos, né? O prefixo e o sufixo. Então, há uma diferença entre esta. A partir do momento em que eu tenho uma terceira possibilidade aqui, já não entra mais como uma prefixal ou sufixal. Ela entra como uma derivação parassintética. Pode ser por prefixação, por sufixação, por parassíntese. O nome é um detalhe, tá? Então cuidado, senão, né, fica na neura, tem que ser este nome. Pode estar parassintética ou por parassíntese, tá? Então tomem cuidado. Certinho? Fácil? Agora tomem cuidado com o seguinte, como eu comentei, normalmente o radical não altera. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, felicidade. Feliz, aqui, tá? Mais o sufixo idade. E aí vira felicidade. Fica um pouco difícil a pronúncia quando termina em Z, se faz uma adaptação fonética. Esse C entra quando se encaixa aqui o sufixo, certo? Se entrar o IN aqui, eu vou ter também, ó, uma sufixal. Se deixar o Z, se eu tirar o sufixo, volta o Z. Eu vou ter infeliz, que é isso aqui. Ou infelicidade. Prefixal e sufixal. Até não vou colocar aqui embaixo, ó, tomem cuidado. Vou colocar um detalhe, ó, aqui, ó. Prefixal e sufixal. Bem marcadinho aí para vocês. Ó, é isso aqui, ó. Essa aqui, ó, prefixal e sufixal. Por quê? Porque no momento que eu tiro esse sufixo, eu tenho a possibilidade, esse C é só uma adaptação fonética. Bom, queridos? Muito bem! Agora uma derivação chamada de regressiva ou deverbal. Deverbal porque vem de um verbo. Regressiva porque ela regride, ela perde a desinência verbal. Vejam aqui, ó. Beijar, o verbo. Essa aqui é a desinência. Desinência verbal. E aqui a vogal temática verbal. Certo? Quando eu transformo a palavra em um substantivo, vejam que houve uma mudança física. O beijo perdeu, por isso regressiva, perde a desinência verbal, perceberam? E perde a vogal temática verbal, passa a ter uma vogal temática nominal. Então houve uma transformação física na palavra. O verbo, o substantivo. O verbo, o substantivo, regressar, o regresso, certo? Então essa é a regressiva deverbal, certo? Muito bem! Imprópria! O que é isso, meu Deus do céu? Tirem as crianças da sala, menores de idade, não fiquem aí, por favor, que agora vem coisa imprópria. Não, impróprio é o nome, né? É óbvio. O que é uma derivação imprópria? Muito comum, nós usamos muito. Toda palavra pertence a uma classe gramatical, basicamente é isso, tá? Então, quando eu transformo uma palavra, né, de uma classe gramatical em outra, só que, cuidado, mas não é o mesmo que o de cima? Nananina, não, porque aqui houve uma transformação física, a palavra passou a ser. Aqui, a derivação imprópria é contextual. O que significa isso? A palavra fisicamente não se modifica, ela passa a pertencer a outra classe gramatical no contexto, certo? Então eu tenho um adjetivo que se transforma em um substantivo. Mal, com U, é um adjetivo, mas se eu disser os maus, eu estou falando... mas os maus seres humanos... Não, mas aí eu estou colocando ser humano, estou colocando substantivo. Os maus venceram os bons. Agora eu tenho um adjetivo funcionando como um substantivo. Seria um adjetivo substantivado. Neste contexto é um substantivo. Então pode ser chamado de adjetivo substantivado ou simplesmente como um substantivo. Um substantivo para um adjetivo. Festa surpresa. A palavra surpresa é um substantivo, mas nesse contexto, mas não tem nenhuma frase, mas está ligado à palavra festa, qualifica o substantivo e funciona como um
adjetivo, certo? O infinitivo, o saber. Saber é um verbo, mas quando eu digo o saber, ele passa a ser um substantivo. A coisa, o saber. Então, um exemplo que eu sempre uso, né? O caminhar, o andar da bailarina é gracioso. O andar. Andar é um verbo, mas o andar é um substantivo, um verbo substantivado. Um adjetivo para um advérbio. A palavra sério é um adjetivo, mas aqui ela está ligada ao verbo, é o modo de falar. Portanto, um advérbio. Certinho? Fácil, né? Uma palavra invariável. Eu coloquei ali um advérbio. Isso aqui é um advérbio, mas neste contexto, quando eu digo os nãos, a palavra não, ele não disse. Aí o não está negando o verbo dizer, a ideia de dizer. Mas aqui é o não, a coisa não. Passou de um advérbio, de uma palavra invariável, para um substantivo. Tanto que ele está no plural, olha aqui, ó. Um advérbio não flexiona. Substantivo próprio para o comum também, olha lá. Ó, um Caxias, tá? Então, o nome Caxias, e aí sendo usado ali como um substantivo comum, certo? Algumas interjeições, misericórdia, é um substantivo, que neste caso deixa de ser o substantivo e passa a ser uma interjeição, certo? Fácil, né? Não é difícil não. E agora, a composição, tá? Composição. Dois processos básicos, justaposição e aglutinação. Justaposição, o que é algo justo? Justo, certinho, não falta nem sobra. É o que acontece aqui. Vejam que nós juntamos passa e tempo. Perceberam? Olha lá. Não houve alteração fonética no verbo, nem no substantivo. Juntaram-se para designar um ser. Eu tenho uma justaposição. Sem hífen ou com hífen não faz diferença para nós. Aqui eu tenho uma justaposição. Pontapé, mesma história, olha lá. Junção de ponta mais pé. Pôr do sol. Agora não mais com hífen, não importa, eu tenho uma junção por meio de preposição, hífen ou junção direta, não importa, eu tenho justaposição. Tranquilo aqui, né? Não é difícil não. E aglutinação. O que é aglutinar? É juntar, amontoar, aí vai haver uma alteração fonética. Mas antes de eu falar da aglutinação, só tome cuidado com o seguinte, olha aqui, ó. Gira mais sol. O que vai acontecer aqui? Vai dar isso, ó. Girar, sol. Aqui dobrou o S, não houve alteração fonética, foi só uma adaptação. Então, girassol se encaixa ali, ó. Tá? Se encaixa na justa posição. Agora aqui vai haver uma alteração. Grande, pequena, desde que haja uma alteração, eu tenho uma aglutinação. Plano alto se transformou em planalto. Em boa hora se transformou em embora. A gente sabe que hoje, né, não tem mais esse sentido, mas ela veio daí, né? Essa é a origem, essa é a transformação que houve, né? Disso chegou aquilo ali, tá bom? Aguardente, é uma pequena transformação, porque aqui existem dois As, ó, e um deles some. Aguardente. Perde o acento, a tonicidade vem para cá, não faz diferença, né? Vinho, acre, vino, acre, vinagre, vinagre. E todas as adaptações fonéticas, e as transformações aí que acontecem nesses metaplasmos, né? Essas transformações que a língua vai sofrendo. Certo, queridos? Então, os dois processos básicos, existem os outros, agora eu vou apagar o quadro aqui, colocar os outros processos. Entendam bem isso aqui, saibam bem a diferença entre derivação e composição, saibam identificar os processos de derivação, de composição. Eu vou matar pau. Um segundinho. Prontinho, pessoal, tá aí, apagadinho o quadro, bem bonitinho com... não, apagado não tá mais, né? Agora eu apaguei e já coloquei a outra parte. Então, outros processos. Primeiro, hibridismo. O que é algo híbrido? Misturado. Exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Palavras formadas por elementos vindos de outros idiomas.
Deem uma observadinha aqui, com calma. Televisão. Tele vem do grego, visão do latim. Então, essa junção do grego com o latim, hibridismo. Automóvel. Auto vem do grego, móvel do latim. Mas eles vão perguntar se é do latim, se é do grego. Olha, gente, normalmente não. Isso aqui coloca uma palavra lá e normalmente são essas palavras mais comuns aqui. Eu tenho que identificar que é hibridismo, que é uma abreviação, redução vocabular, que é uma derivação parasintética, o que seja, né? Muito bem. Abreografia. Abreu, vejam que o nome está aqui, ó, com letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa, um português que criou um exame. Um exame é uma radiografia que se usava antigamente, inclusive era um exame admissional, para identificar se a pessoa não tinha tuberculose. Então, Abreu do português mais grafia do grego. Sambódromo, samba, sambinha no pé, vamos lá, todo mundo dançando. Samba do africano e o dromo do grego, onde é hipódromo, autódromo, uma pista de corrida que hoje perdeu esse significado para essas palavras, né? Sambódromo, camelódromo. Onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Agora não tem mais nada a ver com hibridismo. O que é a onomatopeia? Inclusive é uma figura de linguagem, né? É a tentativa de representar um som, que a gente pronuncia, um choro, buá, buá, algo caindo na água, splash. Então nós usamos palavras tentando representar um som. Então, por exemplo, buzina, fom, 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 fom. Olha lá, miau. O gato faz miau? Miau, miau. Faz miau. Quase isso, né? Daí deriva um verbo também, palavra onomatopaica, veio dali, certo? Boar, boar. Todas essas tentativas de representar os sons são chamados de onomatopeia. É também um processo de formação. Abreviação vocabular, redução vocabular, o que é isso? É aquele falar fácil, né? Ô, prof, me ajuda aqui, por favor. Prof, professor. Vou tomar um refrigerante. Então, essa forma mais breve. Então, olha lá, motocicleta. Todo mundo diz moto. Pneumático. Vamos trocar os pneumáticos do carro? Se entrar na loja de pneus e pedir pneumático, o cara vai dizer que ele nem tem esse negócio, ele nem sabe o que é um pneumático. Ninguém diz essa palavra, né? Pneu. Todo mundo usa pneu. E não é pneu, é pneu. Cuidado aqui. Refrigerante. Certinho, prof. Professor. Falar fácil mesmo, né? A gente reduz para ficar mais simples. Claro que isso aqui, obviamente, o pneu a gente usa formalmente até, mas refri, prof, é algo informal. Siglas, também usamos as siglas. Eu vou fazer o vestibular da UFSC, vou fazer o vestibular da URGS, na FUVEST. Então nós usamos uma sigla para representar aquele ser, usamos como uma palavra. BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a FAB, Força Aérea Brasileira, UFSC. Então, todas essas formas, né, de representarmos são várias palavras, usamos como uma só. É algo também para se tornar mais simples, mais breve. Certo, queridos? Facinho, né? Tranquilinho. Não se esqueçam, importante que vocês se inscrevam no nosso canal para que... E outro detalhe importante, né? Não esqueça de dar o gostei ali, é só se inscrever. O que vocês precisarem, se tiverem dúvida, entrem no canal, questionem, só entrar ali, questionar, eu vou responder. Um abraço para o meu aluno Ederson, sempre um questionador. E percebo que o cara está estudando pra caramba, porque as perguntas... ele estuda e ele pergunta, eu respondo uma coisa, ele questiona a respeito de uma outra. Show de bola! É isso que eu quero ver, vocês estudando, interessados, preocupados. Nós vamos dar esse retorno com toda atenção e carinho. Se inscrevam no nosso canal, deem um gostei ali, façam a comunicação, nos ajudem a manter esse projeto maravilhoso de aulas com muita qualidade, gratuitas. Certo, queridos? Grande abraço!